crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Jéssica e hoje novamente eu vou trabalhar com vocês com matemática e com língua portuguesa. Então vamos iniciar por matemática. Coloquem a data aqui em cima e vamos à leitura. Relembrando, os polígonos são formados por segmentos de retas fechados. O encontro dos segmentos é denominado vértice do polígono, e os segmentos de retas recebem o nome de arestas. Qualquer polígono recebe o nome de acordo com o número de lados da figura. Veja algumas classificações de polígonos. Então, aqui temos alguns exemplos com as figuras de polígonos. Os segmentos de retas são essa parte aqui, ó, que nós chamamos de arestas. Então, cada risquinho desse daqui que forma a figura recebe o nome de aresta. E essas pontinhas que unem as arestas chamamos de vértice. E o nome de cada polígono, ele vem de acordo com o número de lados. Então, este aqui, ele tem 1, 2, 3. Ele tem 3 lados. Se ele tem 3 lados, ele recebe o nome de triângulo. Aqui nós temos um com 4 lados. Recebe o nome de quadrilátero. De 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. E aqui estão as figuras, ó. Quando vocês esquecerem, podem voltar e olhar aqui. Lembrando que os pontos que unem são as vértices, as retinhas e semi-retas aqui são as arestas, e o nome é de acordo com a quantidade de lados. Vamos para as atividades agora. Número 1. Pintem em cada fileira a figura que é um polígono. Vocês irão olhar lá em cima e ver nas fileiras aqui, ó. Cada fileirinha, qual das figuras que é um polígono. E vão pintar apenas os polígonos. Número 2. Escreva o nome dos polígonos e complete a cruzadinha. Vocês irão olhar lá ou contar os lados, porque às vezes não tem o mesmo desenho, mas a quantidade de lados vai ser equivalente ao que está lá, mesmo o nome. Vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, vai ver lá como que se chama um polígono de 5 lados. E escrever aqui, em cada linha dessa abaixo da figura, e completar a cruzadinha aqui com os nomes. Como atividade de reposição, vamos ver os tipos de ângulos e relembrar eles. O que são ângulos? Vocês lembram? Ângulos são duas semi-retas que têm a mesma origem, no vértice, e são medidos em grau. Então, ó, o vértice aqui, ele tem duas semi-retas aqui e forma um ângulo. Quando ele tem esse formato, ele é igual a 90 graus. Quando ele é igual a 90 graus, nós falamos que é um ângulo reto. Quando ele é menor, mais fechadinho, menor que 90 graus, ele se chama agudo. Quando ele é maior que 90 graus e menor que 180, obtuso. Quando é exatamente 180, é um ângulo raso. Escreva o nome dos ângulos das figuras. Então, com base nesta imagem aqui em cima, vocês vão olhar a figura aqui e ver, aqui está menor, maior ou igual a 90 graus ou igual a 180. Escreve o nome aqui, ó. A referência está aqui em cima, tá bem facinho. Represente os ângulos da atividade anterior nos espaços pontilhados da figura abaixo. Então, aqui vocês vão desenhar de acordo com os pontinhos um ângulo reto. Vai pontinho por pontinho e monta um ângulo reto. Aqui monta um agudo, ligando os pontinhos, e aqui um obtuso. Número 3.
Complete de acordo com a abertura da tesoura. Ângulos retos. Quais que são os retos? Vocês vão ver na tesoura aqui. É para olhar essa abertura aqui, ó. Daí vai ver, aqui tá maior que 90 graus. Então, ele significa que ele é agudo, reto, obtuso ou raso. Ângulo reto. Então, vamos ver? Olhem só. E aqui. Número 2 e número 6. Então, vai colocar aqui número 2 e aqui número 6. Então, vocês vão procurar os agudos, colocar os números da tesoura, que são agudos, e os obtusos, o número das tesouras que estão representando ângulos obtusos. Agora, vamos iniciar língua portuguesa. Temos um textinho com o título A Chata ou As Baratas. Esta noite tive um sonho. Sonhei que os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas, baratas, todos tinham a voz ardida da minha irmã mais nova, a Andréia. No sonho, todos os bichos começaram a se manifestar ao mesmo tempo. O cachorro latia, o gato miava, as moscas zumbiam, as baratas corriam e os peixes nadavam. Eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam. Foi quando as baratas descontroladas e cegas começaram a subir em meus pés descalços. Ai! Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía. E quando saiu, era igual à voz chata da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho e falou: Acorda, vamos brincar! Pulei da cama e quando a vi acordada em cima do meu pé, no lugar das baratas, confesso, até gostei. Pensando bem, minha irmã não é assim tão ruim como parece. Aqui tem a referência do texto e ele está contando sobre um sonho que teve, né, com alguns animais e de um momento de aflição. E ficou apavorado no sonho e quando acordou estava com a irmã dele ali na cama e ele ficou até feliz de ver. A ilustração aqui comunica exatamente o que está falando no texto. Vejam só, aqui deitado como se tivesse acabado de acordar, a menininha aqui na cama. Agora vamos fazer a interpretação. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Número 1. Os bichos que no sonho do narrador tinham a voz igual à da Andréia eram: quais os bichos que tinham a voz igual à da irmã? Os cachorros, gatos e peixes? Os cachorros, gatos, peixes e pássaros? Os cachorros, gatos, peixes, pássaros e moscas? Ou os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas e baratas? Marquem um X na alternativa correta. Número 2. Você entende que no sonho o narrador ficou apavorado, sem voz. Por quê? As baratas começaram a subir em seus pés? Os bichos tinham a mesma voz ardida da irmã? A irmã não era assim tão ruim? Ou a irmã entrou em seu sonho e falou? Por qual desses motivos que ele ficou apavorado e sem voz? Vejam ali no texto, releiam se for necessário e marquem o X. Número 3. Na frase, foi quando as baratas descontroladas e cegas começaram a subir em meus pés descalços. As reticências, que são esses 3 pontinhos, mostram que as baratas pararam de subir nos pés do menino, que elas continuaram a subir, que elas fugiram assustadas ou que ficaram cegas de repente. Então, esses 3 pontinhos representam o quê? O que aconteceu com as baratas? Qual que foi a ação delas? Número 4. O texto A Chata e as Baratas foi escrito para: letra A. Explicar por que as crianças sonham. Ensinar que irmãos não devem brigar. Contar uma história divertida.
ou provar que as crianças são sempre medrosas, marquem um X. E para que foi escrito esse texto? Número 5. Um título que também combina com o texto é A Voz dos Bichos, O Fim de um Pesadelo, Os Bichos que Eu Amo ou Um Lindo Sonho? Qual desses aqui que faz sentido com o texto que poderia também ser escolhido como título? Releia este trecho para responder as questões 6 e 7. Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía, e quando saiu era igual à voz chata da minha irmã, que de repente entrou no meu quarto e falou: Acorda, vamos brincar. A frase Acorda, vamos brincar, escrita em letras maiúsculas, e o ponto de exclamação, que é este daqui, mostram que a Andréia estava. A Andréia é a menininha que chegou. Ela estava assustada, nervosa, triste ou animada quando ela falou isso? Acorda, vamos brincar. O ponto de exclamação mostra que ela estava como? Marca um X aqui. As frases destacadas em amarelo no trecho acima representam a fala. Então, destacado em amarelo é acorda, vamos brincar. É a fala de quem? Quem falou isso? O narrador, a Andréia, um dos bichos ou a mãe das crianças? Releia o trecho. Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía, e quando saiu era igual à voz da chata da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho e falou: Acorda, vamos brincar. Pulei da cama e, quando a vi acordada, em cima do meu pé no lugar das baratas, confesso, até gostei. Número 8. No trecho acima, a palavra a, em destaque, está no lugar de. A que está se referindo a palavra a aqui? Pulei da cama e quando a vi acordada. Viu quem acordada? Em cima do meu pé no lugar das baratas. Quem que estava em cima do pé dele no lugar das baratas? Quando a vi acordada. Esse a está se tratando de quem estava em cima do pé dele no lugar das baratas. E quem era? A irmã, a cama, a voz ou a barata? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta para a professora lá no seu grupo de WhatsApp. Um beijo e tchau, tchau.